Olá, pessoal! Então hoje, na nossa aula de hoje, tem uma convidada super especial, que é a Karina, minha amiga e minha parceira de trabalho. A gente faz um monte de coisa juntas e a gente resolveu hoje fazer um vídeo, uma aula sobre a dieta Low FODMAP. Primeiro porque a gente recebe muitas perguntas sobre isso, sobre a importância disso, para quem serve, para quem é, para quem não é. Então a gente vai explicar sobre isso e explicar quais são as condições, né? Por que hoje em dia isso é tão falado, principalmente porque as pessoas estão sofrendo muito da síndrome do intestino irritável e a gente vê muito isso na prática, né? Muitos dos nossos pacientes acabam vindo com essas queixas de desconforto intestinal, então distensão, gases ou diarreia ou constipação, que atrapalha além da qualidade de vida e vira um foco de inflamação, né? Se for combinar com a genética do paciente, que a gente vê muito isso, né? É, muito. Então os pacientes, eles têm problemas no intestino e aí se você tem algum problema genético, acaba uma coisa amplificando a outra, né? Exatamente. E a gente criou, por essa demanda, um protocolo do Low FODMAPs, que é uma dieta que já existe, não é modismo, não foi a gente que criou a dieta em si, foi uma universidade até australiana, mas a gente compilou aí como é a melhor maneira de aplicar essa dieta, por ter muita demanda aí dos pacientes nos pedindo e sofrendo desses desconfortos. Exato, né? Então nós temos um curso online que é especificamente sobre a dieta Low FODMAP. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês terem mais informações. E no vídeo de hoje a gente não consegue aprofundar tanto, mas a gente vai conseguir passar para vocês aqui o que é a dieta Low FODMAP, o que é a síndrome do intestino irritável, que são essas questões de ter muitos gases, muita distensão, você se sentir mal com tudo que come, e eu não sei o que é uma intolerância, uma alergia, uma sensibilidade, eu sinto uma série de desconfortos, ou até mesmo a gente tem várias pessoas que já tentaram fazer a dieta Low FODMAP e falou assim, não funcionou, né? Nossa, a gente tem muito, já fiz, mas isso não deu certo. Às vezes não fez da maneira correta, né? Então, por isso que no curso a gente dá o passo a passo e aqui na aula a gente vai tentar dar as ideias principais da dieta como a mensagem principal aí da dieta. Exatamente. Isso tudo converge com aquilo que a gente já vem fazendo as aulas aqui no canal, que é de explicar para vocês que tudo é muito individual. Então, quando você passa a entender isso, você passa a entender como funciona seu intestino, quando a gente trata isso, tudo fica mais fácil, até seus resultados em relação a emagrecimento, para as pessoas que têm doenças autoimunes. Então, é uma série de coisas que são beneficiadas quando você faz uma estratégia como essa correta. Exatamente. E vale lembrar que essa é apenas uma introdução nesse tema que é gigantesco. Então eu espero que vocês gostem dessa aula, aproveitem bastante. A Karina tem uma série de informações preciosas pra gente e vamos discutir esse tema que é muito importante. Antes de iniciar o conceito mesmo da dieta, eu gosto sempre de começar com esse slide aqui, dessa árvore, para mostrar as doenças e suas raízes, que a gente sabe que quando desenvolve alguma doença já existe alguma raiz aí, algum gatilho que está por trás. E um dos principais gatilhos, como vocês podem ver aqui embaixo na figura, é a microbiota intestinal. Então ela está muito ali como base para ser... Então você tem uma predisposição genética a ter uma doença autoimune, se sua microbiota intestinal não está boa, isso pode ser um gatilho para desenvolver, entre outras doenças também. Então a microbiota em simbiose, que é o equilíbrio das bactérias, diferente do disbiose, que eu vou explicar para você, que é o desequilíbrio das bactérias. Então quando ela está em simbiose, a gente consegue se proteger de muitas doenças e fazer o seu organismo funcionar muito bem. Existem outras raízes aí que a gente pode considerar também gatilhos, como o processo de detoxificação, que a Rita fala bastante da disfunção mitocondrial, que é quando suas mitocôndrias não conseguem produzir energia adequadamente, então tanto a nível cerebral quanto até para gasto calórico e queima de gordura, distúrbios inflamatórios, a questão de micro e macronutrientes, então tudo isso pode ser gatilho para o desenvolvimento de obesidade, doenças metabólicas, muita fadiga, doenças neurodegenerativas, entre outras. Então, o que é importante a gente pensar? Que cuidar do seu intestino vai ser fundamental para te proteger de outras doenças. Então, às vezes não adianta nada fazer um monte de estratégia, sendo que o intestino é um foco de inflamação,
um foco aí é a sua primeira barreira imunológica, né? Então é muito importante que a gente tenha o intestino aí super direitinho para conseguir se proteger das doenças. Então, eu queria começar aqui falando da síndrome do intestino irritável. Por quê? Porque tem muita, como a gente comentou na introdução, tem muita gente que tem os sintomas de síndrome do intestino irritável, que ela na verdade, uma ausência de doença. O diagnóstico da síndrome é realizada, não tem um exame específico para isso, é só uma ausência de doença inflamatória ou de doença celíaca, por exemplo. Até no nosso curso a gente aprofunda bem, assim, como fazer como os médicos fazem esse diagnóstico da doença e quais são os critérios para classificar se você tem doença inflamatória intestinal ou uma síndrome do intestino irritável, porque os sintomas são bem parecidos. Mas quem tem o intestino irritável normalmente já fez todas essas séries de exames com acompanhamento médico e não tem nenhuma doença inflamatória intestinal, e daí é caracterizado como a síndrome do intestino irritável. A síndrome do intestino irritável é quando você come você come alguma coisa, às vezes é um alimento saudável, rico em fibra, que todo mundo fala para comer e você cai mal, dá aquela distensão abdominal, dá aquela, às vezes, diarreia, aquele desconforto. Você ficou estressado, dá desconforto, e é uma condição que acaba tirando a sua energia. Muitas vezes os pacientes vêm pra gente falando: nossa, eu não tenho mais energia, eu fico irritado, porque vai mexendo no seu humor também, fico mal-humorado. Então isso pode ter sim o foco no intestino. Então as causas da síndrome do intestino irritável, como vocês podem ver aqui que eu listei, é uma hipersensibilidade visceral, ou seja, muita coisa que você come, você fica sensível a isso e te dá esses sintomas. A microbiota, a alteração da microbiota intestinal pode causar a síndrome do intestino irritável. Então é o que a gente chama de disbiose, que é como que um desequilíbrio da proporção dessas bactérias no seu intestino, e elas podem contribuir com esses sintomas. Uma coisa que está muito já documentada em artigos e até na nossa prática clínica é o que a gente chama de eixo intestino-cérebro. O que é isso? Nosso cérebro, por mais longe que pareça, ele se comunica muito com o nosso intestino. Então, e é uma via de mão dupla, o intestino também comunica com o cérebro. Então, se você está muito ansioso, muito irritado, a sua microbiota, as bactérias do intestino vão perceber e aquilo pode alterar, da mesma maneira que elas podem ser o gatilho para o seu mau humor ou para a sua falta de concentração ou para a sua ansiedade também, quando elas estão alteradas, porque a gente tem muitas bactérias que produzem neurotransmissores como serotonina, GABA, que são neurotransmissores mais de relaxamento, de felicidade, ou como a gente tem bactérias mais patogênicas que vão, não necessariamente infecciosas, mas bactérias que não são tão legais de estarem muito aumentadas e que vão contribuir aí com produtos de maior inflamação, de estresse oxidativo. Isso pode mexer sim no seu humor, tá? Então esses sintomas, para quem tem intestino irritável, estão muito ligados. E também acaba causando uma alteração da motilidade intestinal, que você pode ter ou diarreia ou constipação, ou até os dois. Tem gente que tem diarreia, depois prende, depois solta de novo. Então isso pode ser uma das causas aí das consequências da síndrome do intestino irritável. Às vezes, algumas pessoas desenvolvem a síndrome do intestino irritável depois de ter tido alguma infecção. Então eu comi um negócio ruim numa viagem, depois meu intestino nunca mais voltou ao normal. Isso também pode acontecer, tá? E os principais sintomas, eu acho que eu já até falei, mas aqui nesse slide a gente vê bem descrito, que são dores abdominais, gases, diarreia, a constipação, como eu falei, tem gente que tem os dois, eructação, que é quando você às vezes fica meio que arrotando o que você comeu, lembrando daquele alimento por muito tempo. Dor abdominal, tem gente que tem cólica, tem dores fortes assim no abdômen. A constipação eu já falei, e mudança no padrão alimentar, no quesito que você não consegue comer muito mais nada, que tudo começa a fermentar. Tem paciente que fala até água que eu como, meu intestino se irrita, né? Então não tá tolerando muito bem. Eu vou explicar por que isso acontece, tá?
E daí tem sintomas também muito de falta de energia, e um pouco até que a gente chama de brain fog, que é essa confusão, como se o cérebro tivesse embaçado aí, que você não tem essa clareza mental nem de raciocínio e pode vir do intestino, por incrível que pareça. Então, aqui nesse esquema, dá para ver que o impacto da síndrome do intestino irritável é muito maior do que só o ter gases, né? Porque altera seu sono. Não sei se você sabe, mas a gente tem o ciclo circadiano, que a Rita sempre explica aqui no canal, que é o nosso ritmo entre dia e noite, e as nossas bactérias também têm um ritmo dia e noite. Tem bactérias que estão mais aumentadas durante o período da noite e outras que estão mais aumentadas no período diurno. E se você começa a alterar muito esse ciclo, você vai desequilibrar essas bactérias. Isso pode ser uma das causas também. Eu falei bastante já da depressão e ansiedade, que pode ser uma das consequências aí da síndrome do intestino irritável. Medo de deslocamento, no sentido que você passa mal, às vezes você não tem muito controle de quando vai ter que ir no banheiro, quando você está estufado ou não, então as pessoas acabam ficando com medo até de viagens mais longas ou de comer antes do trabalho, né? A fadiga, então muito cansaço, falta de energia, pode ser por isso. Atrapalha sua libido e suas relações sexuais também, até por desequilíbrio aí que isso vai gerando inflamatório e desequilíbrio dos hormônios, estresse oxidativo também. Estético também, isso vai impactar bastante, porque a barriga às vezes vem parar até aqui. Eu tenho pacientes que tiram foto, que parece que a pessoa tá grávida de 7 meses, sabe? De tanta distensão abdominal. Então isso pode acontecer. A vida social, porque muitos programas que a gente faz acabam envolvendo comida, bebida, então vai num restaurante, vai no cinema, come uma pipoca, então isso acaba atrapalhando, tanto da parte estética quanto também do tipo de programação, que você não quer ser o chato que não pode comer nada, e diminuição de produtividade, você acaba não conseguindo se concentrar, não trabalhar direito e não ler, não ter foco para ler, e nem a motivação para ir atrás aí do seu dia a dia, dos seus propósitos, né? E a dieta Low FODMAP, a gente fala muito de síndrome do intestino irritável, mas até no nosso curso a gente explica bastante que ela tem outras aplicações, como vocês podem ver aqui nesse slide. Porque é igual eu expliquei, a síndrome do intestino irritável, ela pode ser um gatilho para desenvolvimento de outras doenças, então para uma autoimune, até para as doenças inflamatórias intestinais, que a gente considera o Crohn e a colite ulcerativa, retocolite ulcerativa. Então a dieta Low FODMAP vai ajudar também para quem tem essas doenças a melhorar dos sintomas. Uma doença celíaca, a disbiose em geral, que é esse desequilíbrio de bactérias, então às vezes você não precisa ter uma síndrome do intestino irritável, mas você está ali com uma disbiose e isso a dieta Low FODMAP vai ajudar. Sensibilidade alimentar, aumento de histamina, aqueles pacientes são muito alérgicos, que tudo dá uma reação na pele, ou uma dor de cabeça, então que começa a ter reação mais imunológica. Permeabilidade intestinal, que é o famoso leaky gut no inglês, que a gente fala, que é quando o intestino fica mais permeável, as células intestinais elas ficam bem juntinhas e quando está tudo desequilibrado elas começam a ficar como se fossem mais frouxas, como se fosse uma peneira com os furinhos maiores, e isso começa a gerar uma reação mais imunológica, que entram as alergias aí. Então, se você tem um intestino irritável, não tem alergia, e se deixar isso a longo prazo, você pode começar a ter reações mais imunológicas com os alimentos. Endometriose, que também dá esse desconforto gastrointestinal, essas cólicas, então a dieta também melhora os sintomas. E o supercrescimento bacteriano, que é quando você tem muita bactéria no lugar errado, que é no intestino delgado, e são os sintomas bem parecidos com o intestino irritável. Então vamos entender direito o que é FODMAP. Então, como eu expliquei, a FODMAP ela foi uma dieta criada aí para uma universidade australiana, e a sigla, como vocês podem ver nesse slide, ela está
separada aí por grupos de FODMAP. Então, nada mais é do que carboidratos fermentativos. Então, são carboidratos que a gente come e que nossas bactérias fermentam. Então, o F é de fermentáveis, o O de oligosacarídeos, D de sacarídeos, M monossacarídeos, o A é de end ou E, né, porque vem do inglês, então E polióis. Polióis também é um outro grupo de FODMAPs. Até no curso a gente aprofunda bem o que é cada grupo desse, como que qual o papel deles no nosso organismo, como absorve e como não absorve, mas em geral são esses os grupos que a gente tira na dieta Low FODMAPs, tá? E cada grupo aqui no próximo slide, esse daqui, vocês podem ver que cada grupo tem alimentos característicos. Então, a frutose tem algumas frutas, mel, açúcar, xarope de milho, tudo isso são FODMAPs ricos em frutoses. A lactose, que acho que deve ser o mais conhecido, então a lactose é um FODMAP, daí todos os leites e derivados, então queijos, principalmente queijos mais frescos, né? Os frutanos, que vêm do trigo, alho, cebola, banana e grãos. Os GOS, né, que a gente tem o apelidinho de GOS, galacto-oligosacarídeos, que eles são principalmente as leguminosas. Quem aqui já não comeu um monte de feijão e ficou com a barriga desse tamanho, é por conta dessa classificação aí dos FODMAPs, do GOS. E os polióis, que é o sorbitol, manitol, xilitol. Então, até cuidado com muitos produtos fit ou tidos aí como saudáveis que retiram o açúcar, acabam colocando polióis para adoçar, e daí você pode fermentar demais com aquele chocolatinho inofensivo e deixar sua barriga desse tamanho com bastante desconforto. A batata doce também tem poliol, para algumas pessoas fermentam, e o abacate também, tá? E daí, então isso é uma ideia geral, só para vocês entenderem que tem vários grupos de FODMAP e não necessariamente você é intolerante a todos. Até a ideia da dieta é fazer para descobrir qual grupo e qual quantidade você não se dá bem. Tá? Então, eu vou explicar a fase 1, fase 2, mas a ideia é essa, você tira esses alimentos e depois a gente vai descobrindo qual que você é intolerante. Até pegar um exemplo meu, eu sou intolerante aos polióis, eu não posso comer poliol que me distende o abdômen, me solta o intestino, me dá desconforto. Agora, feijão, os outros FODMAPs eu posso comer sem problema nenhum, tá? Então, o legal é você descobrir qual te faz mal, né? E aqui nesse esqueminha desse slide, a gente pode ver qual é o mecanismo de ação. Eu vou tentar resumir aqui, falar de uma maneira bem simples. O que acontece? Esses FODMAPs, eles não são bem absorvidos, cada um vai ter uma maneira diferente de absorção, mas em geral eles não conseguem ser bem absorvidos por algumas pessoas, então é como se passasse esse alimento sem digestão já lá pro cólon, que é a última porção do nosso intestino e é onde a gente tem a maior quantidade de bactérias. E daí o que as bactérias fazem, dependendo de quais bactérias moram lá, elas fazem a festa e começam a fermentar muito esses alimentos. E daí você sente o desconforto. Então, além de fermentar, puxa também muita água nesse momento, então a barriga distende, às vezes faz até barulho, assim, não sei quem já sentiu isso. Então é muito por conta de uma dificuldade de absorver, por isso que às vezes a gente consegue introduzir na dieta do paciente um alimento rico em FODMAPs, mas uma quantidade pequena, porque daí absorve, dá tempo de absorver, tá? Porque são carboidratos que a gente não tem tantas enzimas para absorção. E daí, lógico, junto com a dieta, a gente tem que trabalhar a microbiota para melhorar as bactérias que estão lá, para diminuir todos esses sintomas. E o mais importante é fazer com que essas bactérias não façam dessa fermentação um monte de produto inflamatório. Tá? E aqui nessa figurinha até tem aqui sinais e sintomas gastrointestinal e tem o cérebro, porque está muito ligado esse eixo intestino-cérebro para quem tem intestino irritável. Então, é importante cuidar. Então, aqui eu coloquei as 3 fases da dieta Low FODMAPs nesse slide. Então, ela é composta por 3 fases. A fase 1, que é a de retirada. A fase 2, que a gente vai reintroduzir. E a fase 3, que é de personalização, que cada um vai ter
aí uma diferença aí na sua própria dieta. Então, eu vou falar um pouquinho da fase 1. A fase 1, ela pode durar de 2 a 6 semanas, como vocês podem ver aqui no esqueminha. E o objetivo principal dela é melhorar os sintomas, tá? Então, se você tá com todos esses sintomas que eu falei, na fase 1 você tem que melhorar desses sintomas. Tem pessoas que em 2 semanas já melhoraram, tem pessoas que vão melhorar ali 6, 8 semanas de dieta. Isso vai depender muito de como tá a sua microbiota intestinal, ou seja, as suas bactérias do intestino. Então, você vai ter melhora aí dos sintomas por conta da exclusão dos FODMAPs da dieta, tá? Então, a gente vai tirar todos os alimentos com alto teor ou moderado de FODMAPs e trocar por opções low FODMAPs. Até no curso a gente dá bastante exemplo prático disso, para vocês irem pegando aí. Dentre também tem tabelas e materiais que pode consultar, porque a maior dificuldade é fazer essa fase 1, até entender o que tem alimentos com muito com muito FODMAPs e quais são as substituições para você também equilibrar a sua dieta. Porque não adianta nada você tirar um monte, por exemplo, arroz não tem FODMAPs, então daí você de repente começa a fazer uma dieta arroz branco e coisas que não são tão equilibradas nutricionalmente, isso pode te prejudicar. Por isso que é sempre legal ter um acompanhamento de algum profissional te ajudando, tá? Então, nessa fase 1 que a gente vai tirar, a gente vê que até os estudos mostram também que é um modelo super eficaz para melhora dos sintomas, e daí a gente vai tirar aí os alimentos com bastante FODMAPs e substituir de maneira equilibrada pelos baixos em FODMAP. Então, nesse próximo slide eu deixei uma tabelinha bem resumida, porque também a ideia dessa aula agora não é colocar todos os alimentos, vocês decorarem isso, porque é bastante coisa, mas só para entender um pouco aí, separado por grupos de carnes, vegetais, frutas, leguminosas, quais são alto teor de FODMAPs e um exemplo de baixo teor de FODMAPs. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, um exemplo de alto teor de FODMAPs, então aqui das leguminosas, feijão, grão de bico, falafel, aqueles hambúrgueres de vegetais, vegetariano, que vai bastante grão de bico, e a gente pode substituir por, até isso a gente explica bem no curso, que algumas leguminosas enlatadas, elas têm menor teor de FODMAPs, porque na própria água que fica conservando tira um pouco do teor dessas fibras. Então, para vegetariano, isso pode ser uma opção temporária, né? E castanhas, por exemplo, castanha de caju e pistache são as que mais têm FODMAPs, mas você pode comer uma macadâmia, pode comer nozes, castanha do Pará, que não vai te dar tanto desconforto, e assim por diante, tá? Daí tudo bem, você fez a fase 1, você já melhorou dos sintomas, cada um vai ter um tempo de fase 1 diferente, mas vamos supor que deu tudo certo e você vai passar para a fase 2. Essa fase 2 vai durar de 6 a 8 semanas, e aqui o objetivo principal dela é identificar as sensibilidades individuais de cada um, e de cada subgrupo de FODMAP. Então a gente vai começar a reintroduzir os alimentos com maior teor de FODMAP e separado por grupos. Então vou começar pelo grupo dos frutanos, vou começar pelo grupo do GOS. Então isso separado por grupo para você ver qual grupo você não se dá bem, né? Por exemplo, a lactose, tem muita gente que já sabe que é intolerante à lactose, mas para quem ainda não tem muita ideia, pode começar pela lactose e ver qual a quantidade que você vai conseguir tolerar de lactose, porque tem gente que consegue tolerar um pouquinho, né? E nessa fase é só ideal começar esse protocolo de reintrodução se você se deu bem na fase 1. E daí a gente coloca isso no curso bem detalhado, como reintroduzir, porque então você escolheu um grupo, eu vou dar o exemplo da lactose, então você escolheu começar reintroduzindo pela lactose. Daí no primeiro dia você vai comer um pedacinho de queijo de 10 gramas, no segundo dia você vai colocar 20 gramas e no terceiro dia você vai colocar 50 gramas. Então a gente vai aumentando a dosagem cada dia, porque muda, né? Então vamos supor que você com 20 gramas ficou bem, mas com 50 já não ficou bem. E daí a gente vai fazendo essa reintrodução. E é sempre legal a cada intervalo
de reintrodução. Por exemplo, eu introduzi esse queijo 3 dias, daí eu vou dar um intervalo de 2 dias de volta na fase 1 para começar o próximo alimento. E assim a gente vai fazendo por grupo, né? E depois de reintroduzir cada grupo, você pode começar a misturar os grupos entre si e ver o que vai dar. Então, por exemplo, o cogumelo é um alimento que tem bastante FODMAPs, alho também, e são de grupos diferentes. Então, depois que você já introduziu os dois e ficou bem, a gente pode fazer um cogumelo já refogadinho no alho e ver como que você vai se sentir. Tá? Então é uma fase delicada porque a gente vai saber qual que é a sua dose de FODMAPs e qual que os que te fazem bem, os que não fazem bem, para você poder voltar a comer normalmente. Então, passando aí da fase 2, a gente vai para a fase 3. Na fase 3, a gente começa a personalizar, então fazer uma dieta específica para você, tirando os FODMAPs que você não se deu bem, tá? E daí isso vai ser de cada um vai ter uma resposta diferente. Lembrando que junto com isso, a gente vai trabalhando a microbiota, vai trabalhando o processo digestivo, vai usando outras estratégias que a Rita vai ensinar aqui para vocês também, que podem auxiliar, como chás, alguns suplementinhos legais. Então isso eu só estou explicando a dieta mesmo, o conceito da dieta. E uma pergunta que sempre me fazem, 2 perguntas que eu queria deixar aqui. Se FODMAPs eu posso fazer o resto da vida? E daí a resposta é não. A gente não deixa essa dieta por muito tempo, por isso que ela dura aí no máximo 8 semanas, porque ela diminui um pouco a diversidade de bactérias do seu intestino, porque não sei se você percebeu, mas a gente tirou muita fibra da dieta. Os alimentos que têm bastante FODMAPs, eles têm bastante fibra. E isso a longo prazo pode não ser saudável para o seu intestino. Então é legal que a gente faça, você melhore dos sintomas, saiba quais alimentos não te caiu bem e coloque os outros que caem bem, porque a gente vai precisar dessas fibras para a sua saúde intestinal em geral. E outra pergunta que me fazem sempre: é para todo mundo tirar os FODMAPs? Então, não faz bem os alimentos com FODMAP? Então, cuidado, porque para quem não tem sintoma nenhum de desconforto e não tem a disbiose, que é aquele desequilíbrio das bactérias intestinais, não tem problema consumir, tá? A não ser que você tenha alguma reação do seu corpo, não esteja gostando daquele alimento. Agora, se você é essa pessoa que tem os sintomas, daí para você consumir e gerar os sintomas vai te fazer mal, daí sim que precisa tirar. Tá bom? Então, a Rita vai agora continuar a aula com as outras estratégias e explicar um pouquinho sensibilidade, intolerância, e espero que tenha ficado claro o conceito de FODMAPs. E para quem se identificou e quer ir mais a fundo, o nosso curso fala etapa por etapa, bem mastigadinho. Bom, então dando continuidade, uma questão que a gente recebe muito mas por que não deu certo a minha estratégia Low FODMAP? Eu fiz tudo isso, mas não funcionou. Então, primeiro eu quero esclarecer alguns pontos aqui importantes para a gente poder entender por que não deu certo e dar algumas soluções para que a sua estratégia Low FODMAP ela seja realmente bastante efetiva. O primeiro ponto é entender que existe um eixo do intestino-cérebro que, se ele estiver desregulado ainda, se você não fez o manejo do estresse corretamente, se você ainda não trabalhou todas essas questões do eixo intestino-cérebro, os seus sintomas eles ainda vão continuar. Pode reduzir um pouco, mas ele ainda não vai solucionar, porque precisa de toda uma estratégia para regular toda essa ligação do eixo intestino-cérebro. O segundo ponto pode ser pela motilidade alterada. O que é isso? Algumas fibras ou algumas questões específicas dos FODMAPs, você ainda continua tendo algumas alterações que elas vão perdurar por mais tempo, e aí, em alguns casos, a gente retira esses FODMAPs por um pouco mais de tempo, ou realmente o consumo dele vai ter que ser bastante esporádico.
A outra questão é que pode ser a própria desbiose mesmo, a sua microbiota, ela ainda continua muito alterada, então por isso que a gente sugere, em alguns casos, né, se não foi solucionado ainda, se você ainda continua com os sintomas, é fazer realmente o teste da microbiota, verificar quais são as bactérias que tem no seu intestino, porque dependendo dessas bactérias, ainda elas podem estar fazendo bastante bagunça ali dentro do seu intestino, e a gente precisa entender quais são essas bactérias que estão ali. E o último ponto são as questões das hipersensibilidades. Que hipersensibilidades são essas? A gente pode ter uma série de sintomas, né, em relação a esses e várias causas em relação a isso, que pode ser desde uma intolerância ou uma sensibilidade por uma série de questões, inclusive genéticas também. E pode ser também pelo seu intestino que está muito permeável ainda, né? Você ainda tem aquele leaky gut, aquela síndrome do intestino permeável, que qualquer coisa que você consome ainda vai ter muitos sintomas. A gente tem vários casos dos pacientes que falam, nossa, até com água ou com chá eu sinto ainda alguns desconfortos. Então essa pessoa está extremamente com leaky gut, com o intestino extremamente permeável, e aí a estratégia Low FODMAP sozinha, ela não vai conseguir regular toda essa situação. E aí temos essas 4 principais razões de quando você ainda sente essa distensão abdominal persistente. Eu até tenho um vídeo no canal que eu falo sobre isso especificamente, assim, eu dou um pouco mais de detalhes de quando a dieta Low FODMAP ela não funciona. Então a gente precisa diferenciar o que são as alergias, as sensibilidades e as intolerâncias. Eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo do canal para vocês verem esse vídeo, porque tá bem explicado assim, principalmente as pessoas que ainda são bastante sensíveis, e essa diferença de alergias, sensibilidades e intolerâncias. O segundo ponto são as alterações do nervo vago, que eu vou explicar o que é isso. O nervo vago, ele faz toda essa comunicação e conexão, é ele que passa todas essas informações do que está acontecendo no nosso intestino para o nosso cérebro, e do nosso cérebro para o nosso intestino. O leaky gut, né, que é essa síndrome do intestino permeável que eu falei para vocês, o nosso intestino ele precisa estar ali juntinho, fazendo uma barreira, e quando essa barreira ela vai se abrindo, ele começa a entrar ali várias toxinas, vários pedaços de alimentos mal digeridos, e isso pode ser em decorrência também do processo digestivo ruim. E o desequilíbrio do sono. Também não tem como a gente pensar no manejo do estresse ou de uma série de questões se o seu sono também não está regulado. Então, às vezes você está fazendo a dieta ali certinha, fazendo tudo do jeito que manda o figurino, mas você dorme pouco, ou você está com essa restrição do sono profundo, ou não consegue aprofundar no sono, ou tem horários de sono muito alterados, você vai dormir muito tarde, acorda muito cedo, então tem o seu ritmo circadiano também alterado, isso pode atrapalhar também os seus resultados. E existem também outros gatilhos alimentares que não são especificamente FODMAPs, mas que podem causar essas sensibilidades maiores e que pode promover uma irritação no seu intestino, que pode promover alguma condição ali que atrapalha as suas respostas. Então, por exemplo, alimentos alergênicos de uma forma geral. Apesar disso ser muito individual, porque a gente precisa identificar quais são os alimentos específicos que você tem essa tendência a ser mais alergênica, mas de uma forma geral, as castanhas são um pouco mais alergênicas, para algumas pessoas o ovo é um pouco mais alergênico, então a gente vai testando outros alimentos que são potencialmente alergênicos para fazer esse teste se você vai responder melhor. A cafeína, o álcool e algumas gorduras também, elas podem promover esses gatilhos desses sintomas ainda perdurarem. Os produtos industrializados, porque o que você vai fazer muitas vezes? Alguns pacientes falam, nossa, eu não posso então FODMAP, mas eu tô vendo aqui essa bolachinha aqui de arroz que não tem glúten, não tem FODMAP, então eu posso comer bastante, e quando você vai ver lá é algo bem industrializado, é algo que passou por vários processos, e então a gente tem que ficar muito atento com os alimentos industrializados, com corantes, com coisas artificiais que tem ali dentro, porque isso pode aumentar a sua reação também a essa sensibilidade maior no intestino. E os condimentos também, então a gente precisa investigar se você também tem alguma sensibilidade a alguns condimentos. Aqui
Tem uma figura bem interessante para vocês entenderem, assim, a gente gosta muito de ilustrar as coisas, né? Porque quando a gente fala assim, o que é leaky gut, o que é esse intestino permeável? Então aqui nessa figura vocês vão ver exatamente isso. Quando você tem as celulinhas do intestino, elas têm que ficar juntas. Existe uma molécula que chama, que parece um grampinho que junta essas células, que chamam tag junctions. E essas moléculas, que é para juntar cada célula, elas ficarem juntinhas, elas começam a ficar frouxas, e aí o alimento, pedaços de alimento mal digerido, ou esses alimentos mais alergênicos, ou fragmentos desses alimentos mais industrializados, eles começam a causar uma série de problemas, porque o seu sistema imunológico que está ali muito ativo, ele começa a reagir como sendo um agente agressor. Aí essa resposta imunológica alterada leva também a esses sintomas, leva também todos esses desconfortos e o pior, aumenta risco ainda mais para as doenças inflamatórias. Isso é muito comum nos pacientes que têm doença autoimune. Os pacientes que têm doença autoimune já têm uma tendência natural a terem um leaky gut, e o leaky gut ele piora os sintomas também da doença autoimune. Então, por isso que a gente combina, para quem tem doença autoimune, a gente combina a estratégia Low FODMAP também com estratégias para melhorar o intestino permeável. Bom, e então, para você conseguir ter todos esses resultados, o manejo do estresse, ele é super importante, essa modulação do estresse. A gente, no nosso curso da dieta Low FODMAP, a gente aprofunda muito quais são essas estratégias, a gente explica quais são os melhores adaptógenos que funcionam melhor. Adaptógenos, eu já falei aqui algumas vezes no canal também, estou sempre falando sobre isso. Adaptógenos são fitoterápicos ou ervas que ajudam na nossa resposta ao estresse. E o que é isso? Eles ajudam a manter a nossa resposta ao estresse equilibrada. E muitas vezes, se você está se sentindo muito fadigado, ele vai melhorar a sua disposição e energia, ou se você está se sentindo muito ansioso, muito ligado no 220, ele ajuda também a acalmar. Então, os adaptógenos, eles são estratégias bem interessantes. A gente utiliza chás também adaptógenos, estratégias adaptógenas para fazer esse manejo do estresse, junto também com outras medidas que a gente tem que tomar. Estratégias como meditação, práticas de respiração, então tudo isso ajuda muito a fazer essa modulação do estresse. E essa modulação do estresse, ela vai ser essencial também para trabalharmos especificamente com o nervo vago. Você entendendo o nervo vago vai entender bastante coisa dessa comunicação do nosso eixo intestino-cérebro, porque é ele que faz essa ligação do nosso intestino com o cérebro, ele manda essas informações. Se você está muito estressado, essa mensagem de estresse, de ansiedade vai passar para o seu intestino, e se o seu intestino não vai bem, vai passar também para o seu cérebro, e aí o seu cérebro vai ficar cada vez mais irritado, você vai ficar cada vez mais estressado, sua qualidade do sono vai cair, seu foco, sua atenção, sua memória, então vai começar a ficar prejudicada, o seu intestino vai ficando cada vez pior, e aí isso vai mantendo esse ciclo que você só precisa quando você melhora, tanto a sua mente como também o seu intestino. Ele faz parte de todo o sistema parasimpático, ou seja, que é o nosso sistema de ligar e desligar, né? Principalmente esses de relaxamento. Então, muitas pessoas, elas não conseguem, elas falam, Rita, eu não consigo relaxar, eu vou dormir, ou eu não consigo, meu cérebro ele não entra nesse estado de relaxamento, eu vou dormir agitado, acordo agitado, a minha mente ela não para. E aí isso muitas vezes é um desequilíbrio que está acontecendo nesse nervo vago e obviamente isso vai ter uma série de consequências metabólicas e vai piorando cada vez mais a sua qualidade de vida. Ele também regula essa capacidade digestiva, né, de relaxamento de todo o nosso trato gastrointestinal. Então muitas vezes as suas questões digestivas, elas estão relacionadas com essa alteração do seu nervo vago. E aí isso é muito interessante porque assim, eu até vou falar sobre isso, sobre a suplementação de enzimas digestivas e tudo mais. Só que às vezes o problema não é só você suplementar as enzimas digestivas. As enzimas digestivas, elas podem ser importantes no momento pontual, no momento importante que está ali para você melhorar alguns sintomas. Mas você tem que, o que eu sempre prezo aqui em todas as aulas, em tudo, é tratar a raiz da questão. Se a sua questão, ela tá no nervo vago, a gente precisa melhorar o nervo vago para poder melhorar suas questões digestivas, senão você vai passar a sua vida inteira dependendo de enzimas digestivas para sua digestão funcionar. E isso não é
Não faz o menor sentido. Então, essas pessoas que ficam muito dependentes das enzimas digestivas, elas muito provavelmente têm alteração do nervo vago e precisa melhorar isso para poder não ficar dependendo disso. Enzima digestiva para a gente poder utilizar em alguns momentos específicos da nossa vida, tá? E estimular o nervo vago, fazer essa modulação do nervo vago, melhora, inclusive, essas emoções negativas que as pessoas têm. Então, por isso que é tão importante regular o nervo vago, regular nosso intestino e regular a nossa mente. E aí, para isso, a gente precisa pensar em outras estratégias, né? Se você está sentindo ainda uma série de questões em relação à sua dieta Low FODMAP, ela ainda não está funcionando, é pensar na suplementação com pré-bióticos e essas fibras. Os pré-bióticos são fibras, essas fibras, o ideal, obviamente, que são fibras que elas não tenham toda essa questão da fermentação que vai atrapalhar ainda mais, né, os sintomas do intestino irritável ou da dieta Low FODMAP. A suplementação com probióticos também, só que tudo isso é muito individual, não dá pra gente dar uma receita de bolo. É sempre essa fibra, porque algumas fibras, por exemplo, o psyllium é uma fibra excelente para fazer a modulação na síndrome do intestino irritável. Algumas pessoas têm sensibilidade, outras funcionam super bem. Então, por isso que a gente precisa avaliar individualmente qual fibra vai ser realmente efetiva no seu caso. Para os probióticos, que são as bactérias benéficas, elas também, a prescrição delas é muito individual. Então, se você quer uma bactéria probiótica que atue na síntese de serotonina, nessas questões do bem-estar do eixo intestino-cérebro, existe uma bactéria específica. Se você quer modular, eu quero colocar um pouco mais ali de bifidobactéria, isso vai ter um efeito importante para a produção dos ácidos graxos de cadeia curta. E isso também é um outro grupo de bactérias, então vai depender de todo um contexto mais individual. As enzimas digestivas, como eu falei, elas são muito também úteis em vários momentos, né? Principalmente nesses momentos iniciais em que os sintomas eles estão muito agudos, eles vão ajudar muito, mas sempre fazendo a suplementação com as enzimas, mas associando aonde está o problema. Se o problema ele está na baixa produção do processo do suco digestivo lá no estômago, o que está levando isso? Se é o nervo vago que está alterado, se é uma outra condição que está alterada, se você utilizou muitos omeprazóis na vida, então tem uma série de questões que a gente precisa avaliar também antes de definir quanto tempo você vai ficar com as enzimas digestivas. O ideal é que seja por um curto período de tempo e fazer o consumo deles quando você vai realmente sair um pouco ali da sua rotina, que você sabe que vai consumir alguns alimentos que você não tolera muito bem. Melhorar a barreira intestinal, porque, como eu falei, para a estratégia Leaky Gut, para esse intestino permeável, a gente precisa melhorar então essa barreira. E a gente utiliza como, por exemplo, a glutamina ajuda muito a fechar essa barreira, a ter essa barreira mais rígida, não mais rígida, mas fazer com que essas células elas fiquem realmente mais nutridas e com isso também a gente consiga ter essa barreira bem mais protegida. Um outro aminoácido super interessante é a glicina, e está aí entre aspas o colágeno, e por isso que algumas pessoas não entendem, nossa, mas você está usando colágeno, mas o colágeno não é para a pele, e o colágeno ele vai muito além dessas funções, aliás, muito mais importante, mais interessante do que essas coisas para a pele. O colágeno bom, que tem um bom teor de glicina, pelo menos entre 2 e 3 gramas de glicina na porção do colágeno, a glicina ela vai ajudar em juntar essa barreira, e ainda ele vai ser precursor, ele vai ajudar na produção de uma molécula antioxidante chamada glutationa. A glutationa é uma das moléculas mais importantes que protege o nosso intestino, o nosso fígado, e a glicina ela ajuda a fazer a síntese dessa molécula. Então, muitas vezes as pessoas veem na internet, mas eu não sei se a glutamina, o colágeno, tudo isso funciona. Depende de como que você vai usar essa glutamina, depende de como você vai usar esse colágeno. O objetivo, o foco aqui é outro, é fechar essa barreira, diminuir essa permeabilidade intestinal. E para assim, complementar bem todas essas estratégias, assim, é muito difícil a gente ter resultados muito positivos com a estratégia Low FODMAP sem utilizar ativos anti-inflamatórios. Quem são esses ativos anti-inflamatórios? A cúrcuma, o gengibre,
vários chazinhos com efeitos anti-inflamatórios. Então esses têm um efeito muito importante. A boswellia é um outro fitoterápico bastante anti-inflamatório que tem um efeito bem interessante também. Então a gente escolhe alguns ativos anti-inflamatórios, o próprio ômega 3 também é super importante, ajuda nesse processo de modular e a gente ter aí uma abordagem muito mais integral na nossa estratégia Low FODMAP. Bom, e os chás, né? Os chás, eles complementam muito as nossas estratégias Low FODMAP. Existe uma série de chás, eu coloquei aí alguns exemplos dos melhores chazinhos que a gente pode utilizar nas nossas estratégias, como por exemplo, o chá de hortelã, o chá de funcho, e a gente pode combinar entre eles, né? Existe uma categoria de chás que a gente chama carminativos. O que é isso? São chás que ajudam a eliminar esses gases que ficam retidos. Então esses chás, eles têm um efeito super interessante e a gente pode utilizar eles antes e depois das refeições tanto para prevenir como também para ajudar nessa diminuição desses gases, desses desconfortos após as refeições. Então a gente pode fazer uma combinação de chá de hortelã com chá de funcho, que é extremamente potente para esse efeito da redução dos sintomas. O chá de licorice e a erva túcia, eles são muito interessantes porque a licorice e a túcia a gente considera eles como adaptógenos. Então eles vão ajudar também nessa regulação do eixo intestino-cérebro. Então fazer esse ciclo com eles também é muito bom. E uma coisa que a gente sempre recomenda é sempre ficar trocando chás, não ficar mais do que 3 meses tomando sempre o mesmo chá. É a gente ficar sempre alternando entre eles, até para o intestino também ter novos estímulos e ter ali um trabalho bem mais efetivo com seus efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios. Outro que eu adoro, a combinação de erva cidreira com erva doce. A erva cidreira, ela também tem um efeito muito importante para as questões de relaxamento. Então, por exemplo, para as pessoas super ansiosas, que tomam um monte de café ao longo do dia, a gente sempre sugere diminuir essa quantidade de café ao longo do dia e tomar pelo menos umas 2 xícaras de chá de erva cidreira. Então faz um chá de erva cidreira pela manhã e outra no meio da tarde, ali por volta de umas 3 horas da tarde, estaria excelente para você dormir melhor e você ter até mesmo melhorar as suas questões dessa ansiedade que algumas pessoas ficam. A erva doce é extremamente carminativa também, ou seja, diminui muito a produção de gases, esses desconfortos. A gente pode fazer esse chazinho tanto antes como depois também das refeições, ajuda bastante fazer essa combinação erva cidreira, erva doce à noite, principalmente se você é do tipo que, eu acordo bem, mas à noite eu tô com a barriga enorme. E aí o chazinho de erva cidreira com erva doce é excelente, porque você vai estar tomando um chazinho que vai ajudar ali nas questões de relaxamento e ainda vai melhorar nesses sintomas. E o chá de espinheira santa, ele é muito interessante, especialmente nas pessoas que têm os problemas digestivos, os problemas gástricos, né, os problemas no estômago. Então, ele tem um poder super anti-inflamatório, regula bastante suas questões gástricas, e aí a gente consegue fazer um bom mix aí dos chás ao longo dos dias, em cada fase também da dieta Low FODMAP, quais são os melhores chás para a gente utilizar que vão ter todos esses efeitos. E tudo isso a gente explica também no nosso curso da estratégia Low FODMAP, né? Quando inserir os chás, como inserir, tem outros chás também que não são tão indicados, então aqui a gente está dando essas opções dos chás e de como utilizar eles, que eles fazem também um papel fundamental em toda a nossa estratégia. Então é isso. Eu quero convidar vocês para conhecerem o nosso curso, vou deixar o link aqui, como eu já falei. Então lá tem todas as informações sobre o nosso curso, sobre o que é, assim, né, toda a nossa proposta. Então tem uma série de coisas bem interessantes para vocês conhecerem. E vocês sabendo um pouco mais do que é dieta Low FODMAP, tendo mais segurança agora, fica muito mais fácil de vocês terem isso como uma estratégia, e é como a gente falou, é uma forma efetiva de você tratar uma questão que pode, se ela não for tratada, pode aumentar o risco para outras doenças muito mais graves. Então é uma estratégia simples de ser feita, no início pode parecer um pouquinho restritiva, você pode ficar desesperado, mas quando ela é feita de uma forma sistematizada, organizada, você vai conseguir ter bastante sucesso na sua estratégia. Então espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula e que aproveitem bastante nosso conteúdo. Muito obrigada, tchau, tchau!